Glândula submandibular. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre as principais doenças dessa glândula e, quando é necessário, cirurgia, né? Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, a minha especialidade é a especialidade médica que mais lida com as doenças dessa glândula, afinal está localizada nessa região, né? Então trouxe alguns casos clínicos, né? Eu vou te explicar, né, de uma forma bem fácil para que você entenda, tá? Já peço para que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Então aqui na imagem a gente consegue ver uma foto de um atlas de anatomia, né, os três pares de glândulas salivares que nós temos, né? Nós temos a glândula parótida, que fica aqui nessa região, na frente da orelha, aqui quase no ângulo da mandíbula. Nós temos a glândula submandibular, que o próprio nome já diz, né? Ela fica aqui embaixo da mandíbula, e nós temos a glândula sublingual, que ela fica dentro da boca, embaixo da língua. Então, a submandibular, né, ela é uma glândula que é palpável em muitas pessoas, fica aqui nessa região. Algumas pessoas, quando se deparam com essa glândula, quando identificam ela pela primeira vez, se assustam bastante, achando que isso é um caroço, é um linfonodo, se preocupam muito, mas muitas vezes a gente consegue palpar a nossa própria glândula, é uma estrutura bem móvel aqui nessa região, né, que produz saliva, né? A glândula parótida, opa, foi o que eu fiz aqui. A glândula parótida, que fica aqui nessa localização, ó, a gente consegue ver aqui no esquema, a gente tem aqui esse dutozinho, né? Ele não é verde, mas aqui foi pintado de verde para facilitar o entendimento, né? É o duto parotídeo. A saliva produzida na parótida viaja por dentro desse duto até chegar dentro da boca, atravessa a bochecha para chegar dentro da boca. A saliva produzida pela submandibular, o duto dela está aqui, ó, ele passa por cima desse músculo e vai viajando por baixo da língua até a região bem no meio da língua, ao lado do frênulo, do freio da língua, para soltar, né, a saliva produzida. Então, por conta disso, a submandibular é uma das glândulas mais acometidas por uma das doenças das glândulas salivares, que é a formação de cálculos, né, que é o que a gente chama de cialolitíase. Do mesmo jeito que existe a nefrolitíase, pedra nos rins, né, ou a litíase biliar, pedra na vesícula biliar, né, a glândula salivar também pode formar cálculo, e a glândula submandibular, como o duto dela tem que subir, né, a saliva tem que subir e fazer essa curva aqui nesse músculo, acaba tendo, né, mais evidência, mais episódios, né, de cialolitíase, diferente da parótida, que o duto está aqui horizontal, né, ou a favor da gravidade. A saliva viaja por esse trajeto, né? Então, mostrando aqui uma imagem, né, bem melhor, uma imagem bem mais fácil de ver, né? Então, aqui está a glândula submandibular atravessando esse músculo aqui, passa por cima, por trás dele aqui, e aqui está o duto, né? Um outro ponto importante da anatomia, que essa imagem a gente consegue ver, é a proximidade de alguns nervos. Então, a gente tem aqui o nervo marginal da mandíbula, a gente tem aqui o nervo lingual, e está faltando aqui nessa imagem o nervo hipoglosso. São três nervos localizados próximo à glândula submandibular, que o cirurgião, quando vai fazer cirurgias para remover essa glândula, precisa tomar bastante cuidado. Nessa outra imagem a gente consegue ver, deixa eu trazer aqui a seta, trazer o outro nervo que eu comentei, que é esse nervo aqui, ó, o nervo hipoglosso, é o nervo que vem para os músculos da língua, um nervo extremamente importante. Então aqui está a glândula, um corte, né, a gente consegue ver um corte coronal, está aqui a mandíbula, ela fica muito próximo da mandíbula, aqui embaixo dela, né, e tem essa proximidade muito grande com a base da língua, né. Então aqui é um caso típico de paciente com nódulo na glândula submandibular. Aparece um inchaço nessa região. Os nódulos costumam ser endurecidos, mesmo os nódulos benignos da glândula submandibular, né? Metade dos nódulos que aparecem são benignos, eles costumam ser endurecidos. E aí a investigação muitas vezes passa pelo exame de ultrassom. O exame de ultrassom é o primeiro exame que a gente usa para investigar os problemas da glândula submandibular, né? E no exame de ultrassom já dá para ver se esse aumento é um aumento de toda a glândula, se é um aumento apenas por conta de um nódulo, se existe o cálculo, existe a pedra na glândula obstruindo a drenagem de saliva, tá? Geralmente nos casos de nódulo, né, na glândula submandibular, nós não temos dor. Esse inchaço dessa paciente aqui era por conta de um nódulo benigno e era algo totalmente indolor. O paciente não sente nada, esse nódulo vai crescendo ao longo dos anos e depois de feito o ultrassom, confirmou que tem um nódulo, muitas vezes o próximo passo é o exame de punção, é uma biópsia, né? Uma agulha fina entra no nódulo, pega material para confirmar se ele é maligno ou benigno. Metade dos casos é benigno, metade dos casos é maligno. Porém,
mesmo sendo benigno, a recomendação muitas vezes de caroços assim é cirurgia, é tirar, né, essa glândula que tem esse nódulo, né? Aqui um outro caso, esse paciente me procurou com esse inchaço aqui na região da glândula submandibular. Aqui ele já, na consulta, né, quando eu registrei essa imagem aqui, esse paciente já estava bem melhor. Nos pacientes que têm o cálculo, né, aqui a tomografia mostrando o cálculo, né, bem próximo da glândula, um cálculo grande obstruindo a drenagem de saliva, é comum o paciente ter um inchaço rápido, doloroso, fica bastante inchado a região. Às vezes, esse acúmulo de saliva pode infeccionar e o paciente desenvolve a cialoadenite. Então, ele começou com a cialolitíase, o cálculo dentro da glândula, do duto da saliva da glândula, e depois ela evolui para cialoadenite, uma infecção na glândula. Então, ela fica inchada, com pus, às vezes dentro da boca, no local onde é o ósseo de drenagem, que vou já mostrar uma foto, sai pus, né, no lugar de saliva, né? E muitas vezes o tratamento envolve antibiótico, anti-inflamatório, massagear a região para meio que ordenhar a saliva, para tentar fazer com que a glândula regrida, né? E muitas vezes o cálculo consegue ser expelido, o corpo, essa pedrinha, ela consegue navegar pelo duto e consegue ser expelido, que aqui é outra paciente em um outro cenário, né? Então, essa paciente, ó, o cálculo estava lá atrás e com o tempo ele foi migrando até essa região bem próximo aqui, né, da abertura, né? Aqui nessa imagem dá para ver aqui o cálculo, né? Cálculo salivar que acabou sendo expelido pelo duto. A paciente, de tanto massagear, ele foi ficando cada vez mais anterior, ao invés de ser lá atrás, ele foi ficando cada vez mais anterior e foi expelido naturalmente. Em alguns casos, ele não sai, né, fica impactado, mas aí é possível fazer uma cirurgia intraoral, fazer um corte aqui, tirar esse cálculo e dar uns pontos para deixar o duto aberto. É um procedimento bem tranquilo na maioria dos casos, né? Então, falamos de nódulos, que a maioria é benigno, quer dizer, meio a meio é benigno, mas acaba tendo indicação de cirurgia. Falamos de cálculo, e aqui mostrando um outro tipo de doença da glândula submandibular, e aí não é só dela, mas de todas as glândulas salivares, que é uma doença autoimune chamada síndrome de Sjögren. Nessa doença, que acomete mais as mulheres, as glândulas submandibulares e a parótida são afetadas por uma doença autoimune, elas vão sendo destruídas e vão perdendo a capacidade de produzir saliva. Então, nessa imagem, aqui é uma imagem de ultrassom de uma paciente que eu atendi ontem, foi até a ideia que eu tive para gravar esse vídeo, foi porque eu atendi essa paciente, ela me descobriu no YouTube, né? E aí a gente vê que a glândula fica bem escura, bem inflamada. No caso dela, apareceram inclusive alguns cálculos, porque foi diminuindo a produção de saliva mais grossa começa a calcificar, a formar pedras, e essas pedras vão causando episódios de repetição de cialadenite, a glândula ficar inchada e dolorida, né? Muitas vezes a gente não tem muito tratamento, é uma doença crônica, né, sem cura, né? Mas o que é recomendado nas crises? Todos os casos de cálculo é comum, né, o paciente ter a dor, né, ter a região bem inflamada, mas algo que ajuda a aliviar é você meio que ordenhar a região, massageando como se fosse de trás para frente, beber bastante água, meio que para você forçar uma produção de saliva exagerada e essa saliva acabar empurrando os cálculos. Chupar bombom, né, de bem azedo, de frutas cítricas, ou até mesmo a própria fruta cítrica, como um limão, isso também estimula a produção de saliva e pode facilitar essa expelida do cálculo, tá? Essas são as medidas associadas a analgésicos, anti-inflamatórios, e em alguns casos antibióticos, e o profissional recomendado, né, quando tem esse tipo de problema, é o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Eu trouxe aqui alguns casos, um pouco de tudo, né? Depois eu vou gravar outros vídeos mais específicos, inclusive mostrando casos cirúrgicos, né? Para que você entenda um pouco mais sobre esse tipo de problema. Eu sei que é escasso a informação, essas doenças elas não são tão comuns, às vezes o paciente fica inclusive perdido em qual profissional procurar, né? Então, com esse vídeo você já sabe, né? É o cirurgião de cabeça e pescoço que trata essas doenças, tá? Deixando aqui na tela, né, o QR Code e o meu WhatsApp, caso você queira entrar em contato comigo, eu atendo e opero em Fortaleza, né? Mas também faço atendimento online para pacientes de todo o Brasil e até de fora do Brasil, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo. Peço novamente, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe, comente aqui um pouco do seu caso sobre essas doenças, né? Até o próximo.